Abel, buenas noches para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Qué sensación le da el partido? ¿En qué cree que fue superior hoy Palmeiras para llevarse la victoria aquí en Paraguay? Olha, acho que entramos muito bem no jogo. Conseguimos, através da circulação de bola, encontrar espaços no corredor. Criamos oportunidades, fizemos um golo. Podíamos, mesmo na primeira parte, vir para o intervalo com um placar mais alargado, 2-0, por exemplo. Acho que conseguimos, sem bola, tapar os caminhos do Cerro Porteño e o que conseguiram foi escanteios, corners. E depois, na segunda parte, a toada foi muito igual. O Palmeiras a controlar o jogo, o Palmeiras a criar. Eu acho que se tivesse, para além daquilo tudo de bom que foi feito, se tivesse que apontar algo a melhorar, era nós podermos ter feito 2-0 mais cedo. O Cerro Porteño acreditou sempre até ao fim que podia empatar o jogo, inclusive mandou uma bola no poste e na trave. E nós acabamos por depois fazer o golo 2-0 já muito tarde. Portanto, na minha opinião, foi um bom jogo da nossa equipa, mas se tivesse que melhorar alguma coisa, era ter feito o 2-0 mais cedo, que nos ia dar outra tranquilidade e outra segurança para o jogo. Mas no total do jogo, eu acho que fomos melhores. Abel, por aquí, Andrés Noguera para RCC. Al inicio del segundo tiempo usted hace dos modificaciones, la salida en este caso de Furch y de Evangelista para que entre Murilo y Richard Ríos. ¿Esas modificaciones lo hizo pensando la importancia justamente de Murilo y Ríos en el equipo titular o para no arriesgar una segunda amonestación debido al intenso juego que se había dado en el primer tiempo? Olha, toda a gente sabe que o Rios é dos titulares da nossa equipa, mas a minha decisão foi porque tinham os dois tarjeta amarilla. E estava olhando para o jogo, para o árbitro, a pegada, a pelear muito e decidi cambiar esses dois pela tarjeta, só por isso. E porque confio nos meus jogadores também. Abel, Regis do Tifose 14. Abel, queria que você falasse um pouquinho de mais uma excelente partida do Giai como zagueiro, né, nem como lateral, e da importância de ter a volta do Murilo, do Mike e do Veiga no jogo de hoje. Olha, zagueiros são aqueles que vocês veem a jogar do Inter de Milão. Esses são 3 zagueiros. Nós temos um lateral que constrói de trás para a frente e que nos equilibra a equipa, e é verdade o que tu disseste. Já falei sobre ele na última conferência. Portanto, os mesmos que tanto o criticaram são os mesmos que agora o elogiam. Portanto, ele deve manter os pés bem assentes no chão, continuar a fazer o trabalho dele. É um jogador ainda muito jovem, e espero que o selecionador argentino esteja distraído e que não o convoque. É só isso que eu quero. Abel, buenas noches. Pedro Torres, para Tigo Sports de Paraguay. Desde su opinión, ¿cuál es la diferencia o la distancia entre Palmeiras y Cerro Porteño o entre Palmeiras y un equipo de la Liga de Paraguay en este momento? Olha, para ser muito sincero, o Palmeiras tem melhor elenco, tem melhores jogadores do que o Cerro Porteño. É claro. Mas no futebol, mesmo as equipas mais pequenas têm a probabilidade e possibilidade de ganhar os jogos, com estratégia, com o lado tático, com o lado físico. Agora, tecnicamente, eu acho que o Palmeiras é melhor que o Cerro Porteño e tinha a obrigação de ganhar, quer aqui, quer lá. Mas não sabemos que no futebol tudo pode acontecer, né? E a outra pergunta era sobre... Olha, nós temos um paraguaio na nossa equipa. E como para mim competir é a base de tudo, para mim competir, eu não me adianta ter um jogador bom tecnicamente, que só saiba driblar, ou que só... Para mim a base de tudo é competir. E os paraguaios têm isso no sangue. Foi um dos exemplos que eu dei aos meus jogadores para enfrentar o Cerro Porteño. Conhecem o Gomes, não conhecem? Sabem qual é a mentalidade do Gomes, não sabem?
sabem como é que ele compete. Então é isto que nos vai esperar contra o Cerro Porteño. E isso para mim é a base. Agora, quando o Palmeiras consegue igualar a parte competitiva, a vontade, aí depois vai aparecer a parte técnica, porque para mim o futebol tem 4 fatores de rendimento, ou 5 se quiseres: técnico, tático, físico e mental, e a gasolina que tu metes no teu corpo. Se te alimentas bem, durante o jogo tens gasolina, são os 5 fatores de rendimento. E às vezes pode acontecer uma equipa ser melhor que a tua tecnicamente, mas tu conseguires equilibrar pela tática, pela física, pelo lado mental, resiliência. Mas o Palmeiras é melhor que o Cerro Porteño. Não há. Entendo a vontade do treinador do Cerro Porteño, dos dirigentes, dos torcedores, mas em condições normais o Palmeiras deve ganhar. Não vai ganhar sempre, mas deve ganhar. Boa noite, Abel. Olá. O Palmeiras agora está classificado, né, de forma antecipada para o mata-mata da Libertadores. Eu queria saber inicialmente de que forma que essa classificação antecipada interfere no teu planejamento, se interfere de alguma forma. E uma segunda questão, se tu me permite, o Facundo Torres está numa sequência, né, enorme, né, de jogos como titular. E aí eu queria saber, na tua visão, a que se deve essa capacidade dele de conseguir emendar uma sequência tão longa assim, de jogos que não tem sido talvez comum para outros atletas? Tem, porque nós estamos estávamos sem jogadores para aquela posição. O Filipe teve problemas no início do ano, continua com problemas. Aquela era uma posição que o Alá podia jogar, e ele não ficou fora mais por falta de opções. E o que nós sabemos que o Paulinho... Vocês não têm que saber tudo, vocês têm que saber aquilo que eu quero que vocês saibam, que o clube quer que vocês saibam. Vocês não têm que saber tudo, nem vão saber, porque não é assim que têm que saber o que o clube quer passar. Mas sim, concordo, acho que precisa descansar mesmo, acho que precisa, porque uma coisa é o que eu gostaria, outra coisa é o que é preciso, o que a equipa precisa. Eu gostaria, mas a equipa precisa que ele continue a iniciar, e é isso que nós temos feito. Em relação à classificação e aos planos que nós temos que fazer, nós temos que continuar não dá para tirar o pé do acelerador. É continuar com o acelerador a fundo, continuar com preparar a equipa, rodar os jogadores que tivemos que rodar. E, acima de tudo, é continuar nesta cena. Nós queremos continuar com o hábito de ganhar, e quando não der para ganhar, ter a capacidade de resiliência e dar uma resposta no jogo seguinte. E é isso que vamos continuar a fazer, independentemente de se já passamos ou não. Ainda faltam mais 2 jogos e vamos preparar um de cada vez, e o próximo é já daqui a 3 dias, e temos que o preparar porque não há outra forma. Abel, queria que você falasse essa sequência surpreendente, né, incrível do Palmeiras, de 8 vitórias consecutivas fora de casa e 19 jogos sem perder como visitante. Porque o Palmeiras é tão forte jogando fora de casa, a gente parece que a concentração é maior, a eficiência é maior. Por que você acha que isso está nessa sequência visitante tão indesejado? Não tenho uma explicação específica para te dar. Seja onde for, seja contra quem for, jogue quem jogar, jogamos para ganhar. Se vamos ganhar, não sei. Vamos perder? Vamos. Muito. Porque não há nenhuma equipa que ganhe sempre. Aliás, são mais vezes as derrotas do que as vitórias. Quando chegas ao fim, ainda aqui há dias estava a ver eu acho que era o Djokovic, ele tem não sei quantos grandes slams, 24 ou 25 ganhos, mas tem 50 perdidos. Portanto, por muito difícil que nos custe, mesmo os que ganham mais vezes, os que têm mais títulos, são mais as derrotas em títulos do que as próprias vitórias. Isso tem a ver com a resiliência que a nossa equipa tem, e acho que hoje tivemos em campo, isto para nós, para quem não só o que é futebol, mas para a nossa vida particular, o exemplo do que é resiliência de um jogador. Vitor Roque, que é resiliência numa imagem. Eu falhar um golo que toda a gente estava à espera que falhasse, que toda a gente, de certeza, que criticou, e a resiliência é isso, é como é que eu dou resposta à adversidade. E eu sou
um resiliente de natureza, e ele ficou lá dentro, ele lutou, ele foi e fez um golaço, sozinho, com a capacidade física, com a força, com a técnica, e resiliência é isto. E nossa equipa é uma equipa resiliente, e nem vos digo o que é que o grupo fez ao intervalo com o Vitor Roque, porque ninguém queria mais do que ele fazer aquele golo, mas para mim é exatamente isto, é nós termos a capacidade de continuar com os pés bem assentes no chão, desligar os telefones, porque toda a gente agora nos vai a massajar o ego, porque aqui é tudo 8 e 80, né? Aqui não há equilíbrio, e tem que ser, o equilíbrio tem que vir do treinador, o equilíbrio tem que vir da presidente, porque tem que vir do Barros, porque vem dos nossos capitães, e não ganhamos nada. Isto ainda está no início, há muito jogo pela frente, é rezar que não haja mais lesões, mas vai ser difícil com o calendário que nós temos, com as viagens que agora vou chegar a casa às 5 da manhã, vou passar, o avião é a 1h50, 2 horas de viagem, vou chegar uma noite sem dormir, é o que temos aqui, é o que temos que enfrentar. Temos muitos adversários pela frente, temos o calendário, temos o nosso adversário, temos as logísticas, temos as viagens. Acho que por si só a equipa que não for capaz de ser resiliente dificilmente sobrevive e consegue andar até ao fim a lutar por títulos, porque por si só todo este contexto é um adversário gigantesco que nós temos que, com a ajuda uns dos outros, ultrapassar e continuar a competir como estamos a competir, mas como te disse, ainda estamos no início, ainda falta muito para acabar o campeonato e a nossa jornada, mas é sempre bom. Não começamos com um título, mas fomos à final, e vamos dar sequência e continuidade, que é o mais difícil aqui, que é eu ganhar uma vez não é difícil, o difícil é ganhar de forma consistente. Está bem?